Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos traz a figura da videira, a figura da vinha do Senhor. Como nós escutamos no Salmo, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Quando o profeta Isaías, ele então conta esse cântico de um amigo seu, ele está, na verdade, denunciando a conduta do povo de Israel. No primeiro momento, no início da primeira leitura de hoje, o profeta então vai nos dizer do amor de Deus para com a sua criação. Deus possui uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Deus, com o seu amor, ele nos cerca de carinho e proteção. Deus sempre manifesta a nós o seu cuidado. Diante então de tão grande amor, o que Deus esperava do povo de Israel, o povo escolhido? Que produzisse bons frutos. Aqui vai nos dizer que produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Diante então destes frutos ruins, qual é a atitude do dono daquela vinha? Ele então ia tirar as cercas, ele ia permitir que a sua plantação, a sua vinha querida, se tornasse como qualquer outro campo, já que estava produzindo frutos selvagens, que ela se tornasse então uma selva. Queridos irmãos e irmãs, pensemos bem, este trecho da primeira leitura de hoje foi escrito para o povo de Israel, mas hoje ele é direcionado a todos nós também. Hoje nós somos a vinha de Deus, nós somos o povo querido, o povo que Deus escolheu para si. E também Deus manifesta a nós o seu carinho, a sua proteção, o seu cuidado. Deus manifesta a todos nós o seu amor. O que Deus espera da nossa parte, que nós correspondamos a esse amor, dando então bons frutos. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que nós temos a liberdade de seguirmos outros caminhos. Deus nos dá o livre-arbítrio e nós seguimos ou não a vontade de Deus, nós seguimos ou não o caminho de Deus. Os bons frutos que nós iremos produzir depende então do caminho que nós seguimos. Se nós seguimos a Deus, se nós seguimos aquilo que Ele nos ensina, nós iremos produzir bons frutos. Mas se nós nos abandonamos à nossa vontade, nós iremos produzir frutos selvagens, coisas que não servem para nada, coisas que não servem para ninguém. Ao olharmos então para este trecho da primeira leitura de hoje, nós somos chamados a reconhecer Deus como o Senhor da nossa vida e permitir que de fato Ele cuide de nós, permitir que de fato Ele nos conduza a nossa caminhada para que nós produzamos frutos. É importante que nós entendamos, estes frutos que nós produzimos, eles não são produzidos por conta do nosso querer. Eu quero produzir bons frutos, vou lá e produzo. Não, os bons frutos que nós produzimos é por conta de Deus. Deus nos utiliza como instrumentos das suas mãos, Deus nos utiliza como instrumentos do seu amor. E somente ligados a Deus, somente em comunhão com Ele, que nós conseguimos produzir bons frutos. Lembremos do Evangelho de São João, quando Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os seus ramos. Nós só conseguimos produzir frutos estando ligados a Cristo videira. Nós só conseguiremos produzir boas coisas estando unidos a Cristo, porque é dele, Ele que é a fonte de bondade, Ele que é a fonte de todo o amor. E o amor nós só conseguimos vivê-lo estando unidos então a Cristo. Qual é o castigo, qual é a consequência daqueles que não querem estar com Cristo? Nós escutamos nessa leitura de hoje, nesta primeira leitura de hoje, serão abandonados, não porque Deus assim quer, mas porque Deus respeita a nossa liberdade, queridos irmãos e irmãs. Se nós não queremos seguir a Deus, se nós não queremos viver o seu amor, Deus, Ele não vai nos obrigar a fazer a vontade dEle. Não é como uma criança pequena que nós trazemos à missa e que nós obrigamos aquela criança a ficar sentada no banco junto dos pais.
Deus não age dessa forma conosco, mas ao contrário, Ele nos dá liberdade, para que nós façamos aquilo que nós queremos, mas nos lembremos, as nossas escolhas trazem consigo consequências. Se eu escolho coisas boas, terei como consequência coisas boas. Se eu escolho coisas ruins, terei como consequência coisas ruins. Ao olharmos para esta primeira leitura, nós vemos que os frutos daquelas videiras foram frutos selvagens. O que o dono daquele lugar fez? O proprietário daquela terra fez? Ele tirou as cercas para que eles vivessem de forma selvagem, para que eles vivessem da forma como eles queriam. E Deus então os deixou, não porque Deus quer nos abandonar, mas é porque nós não queremos que Deus esteja na nossa vida. Porque muitas vezes somos nós que não queremos a presença de Deus junto de nós. E nós teremos então as nossas consequências de acordo com as nossas escolhas. No Evangelho de hoje, Jesus também vai utilizar a figura da vinha do Senhor, se remetendo a nós. Mas no Evangelho nós vemos que Jesus ele fala algo diferente. Jesus fala que os vinhateiros infiéis mataram os empregados daquele patrão, mataram o filho do dono daquela terra, querendo então tomar para si aquela propriedade. Queridos irmãos e irmãs, o que pode acontecer conosco na nossa vida de fé? Jesus, ele contou esta parábola de hoje para os sumos sacerdotes e para os anciãos do povo. Mais uma vez, Jesus fala às autoridades judaicas, chama a atenção da conduta daqueles homens. E esta chamada de atenção serve para nós também. Muito fácil, queridos irmãos e irmãs, nós podemos nos perder na nossa vida de fé. Nós podemos achar que nós estamos fazendo a vontade de Deus e, na verdade, nós nos fecharmos nos nossos achismos, nos fecharmos nas nossas ideologias, nos nossos pensamentos. Com muita facilidade, nós podemos nos perder até mesmo dentro da igreja, achando então que Deus é meu amigo próximo e Deus realiza a minha vontade. Quando nós olhamos para as autoridades judaicas, nós vemos homens que defendiam a fé, defendiam com radicalidade. Ai de alguém que descumprisse a lei. Se alguém não fizesse aquilo que estava escrito na lei, era considerado um pecador, era considerado um infiel. Estes homens defendiam a lei com unhas e dentes, mas o coração deles estava distante de Deus. Lembremos daquilo que o profeta diz: eu quero a misericórdia e não sacrifício. Eles estavam preocupados demais com os sacrifícios e se esqueciam da misericórdia, se esqueciam do amor. No dia de sábado não podiam fazer nada, mas alguém podia morrer, e aquela pessoa podia perecer, chegar a morrer, mas ninguém podia fazer nada para salvar aquela vida. Ou seja, a pessoa, o irmão, não tinha valor nenhum. E eles então assim foram matando, foram acabando com a vinha de Deus. Foram se tornando pessoas estéreis, não produziam frutos. E se assim não produziam frutos, eles, como aqueles que estavam à frente, também não semeavam boas coisas para as outras pessoas. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai chamar a atenção daqueles homens. Eles que foram responsáveis pela morte de muitos profetas. E eles que também seriam responsáveis pela morte do Filho de Deus. Jesus, quando fala do filho do proprietário, ele está referindo-se a si mesmo. Está falando de si e não de outra pessoa. Ele que desceu do céu para corrigir aquelas pessoas, para corrigir aquele povo, para que eles pudessem voltar a ser um povo que dava frutos de salvação. E o que acontece? Diante da pregação, diante da vida de Jesus, eles se incomodam. E eles também os tiram de cena. Queridos irmãos e irmãs, às vezes também nós nos incomodamos com a palavra de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, mas o nosso coração está longe de Deus. Se nós escutamos alguma coisa que mostra que nós estamos errados,
Tem pessoas que, ao invés de acolher a palavra de Deus para si, o que vão fazer? Vão criticar. Eu não gosto deste ou daquele padre por conta daquilo que ele falou. Que às vezes aquilo que o padre pregou incomoda. Vai tocar numa ferida da pessoa, uma ferida que às vezes a pessoa não quer curar. E Jesus, ele foi esse dedo na ferida das autoridades judaicas. Jesus mostrou a verdade, Jesus mostrou o caminho, Jesus mostrou o caminho correto que levava à vontade do Pai e disse a eles: olha, a forma como vocês estão vivendo a fé de vocês é uma forma errada. Ao invés de se aproximarem de Deus, estão se afastando. E nós vemos então que eles tomam para si o direito de Deus. Inclusive no Evangelho, Jesus vai dizer que os vinhateiros infiéis dizem: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Queridos irmãos e irmãs, o homem acha que pode tomar o lugar de Deus. O homem acha que pode tirar Deus de cena e reclamar para si algo que pertence somente a Deus. Olhemos para o que nós estamos vivendo no nosso país. Mais uma vez o aborto está em pauta. Mais uma vez está em discussão a morte de inocentes. O que é isso que nós estamos vendo? O homem querendo se emancipar de Deus. O homem querendo tomar para si o poder que pertence a Deus. A nossa vida não pertence a nós. A nossa vida pertence a Deus. Por que uma pessoa que defende o aborto, ela não entra então num rio e afunda a sua cabeça e fica ali? Quero ver se ela tem poder para poder então sobreviver debaixo d'água. Isso demonstra que a nossa vida não pertence a nós, pertence a Deus. É Deus quem decide quando nós iremos partir. É Deus que decide quando nós iremos nascer e quando nós iremos morrer. Mas o homem, na sua arrogância, ele quer tomar para si o poder de Deus. E nós, queridos irmãos e irmãs, a gente vai caindo nessa cilada do inimigo. Aquilo que aconteceu aos nossos pais no paraíso acontece conosco todos os dias, quando nós damos ouvidos e reclamamos para nós o direito sobre a nossa vida, quando nós achamos que nós podemos fazer a nossa vontade, quando nós nos achamos no direito de fazer aquilo que nós bem entendemos. Quando nós colocamos o nosso querer na frente de Deus, nós estamos querendo roubar para nós algo que pertence a Deus. O poder pertence somente a Deus, não pertence a nós. Graças a Deus. Olhemos as besteiras que o homem faz quando tem o poder às mãos. Olhemos as besteiras que um homem faz quando ele é algo ou se sente importante. Nós devemos nos lembrar, Deus é o nosso Senhor. Deus é o Senhor da vinha. Ele é o Senhor da nossa vida. E é melhor que a nossa vida esteja nas mãos dEle, porque Ele vai nos conduzir pelo caminho da salvação. Se nós tomamos a rédea das nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, nem sempre a gente vai para o caminho da salvação, não. Se nós tomamos a rédea da nossa vida nas nossas mãos, às vezes nós vamos construindo um caminho de condenação. Isso que nós vemos quando as pessoas se afastam de Deus. Por isso então é preciso que nós estejamos unidos à videira que é Cristo. É preciso que o nosso coração esteja junto do coração dele. É preciso que nós sejamos humildes para reconhecermos a nossa pequenez, para reconhecermos a nossa miséria e permitirmos que Deus, de fato, seja o Senhor da nossa vida. Enquanto nós lutarmos contra Deus, enquanto nós brigarmos com Deus pelas rédeas da nossa vida, nós vamos bater a cabeça. Olhemos para o exemplo dos santos. Os santos sofreram. Renunciaram a si, renunciaram a muitas coisas? Sim, mas foram homens e mulheres felizes porque tinham as suas próprias vidas entregues nas mãos de Deus. É isso que Deus nos convida, a alegria, a felicidade, mas não uma felicidade passageira. Não é um prazer que eu sinto agora e depois eu me sinto vazio novamente. Deus nos convida à alegria do seu reino, de estar junto dele, de fazer da nossa vida também caminho de salvação. Porque Jesus fala da vinha, dos frutos, porque a liturgia da palavra hoje fala dos frutos. Uma árvore, queridos irmãos e irmãs, ela não dá frutos para si.
A árvore, ela dá uns frutos para as pessoas, para que as pessoas possam degustar, para que as pessoas possam ir ali se aproveitar daquele fruto. Assim acontece com a nossa vida também. A nossa vida, ela não é útil a nós, mas a nossa vida deve ser útil para as outras pessoas. Cristo tocando na nossa vida deve tocar outras pessoas também. Nós devemos permitir que Cristo faça de nós instrumentos do seu amor. Mas se nós nos fechamos em nós mesmos, mas se nós permitirmos que o egoísmo, que o nosso individualismo impere na nossa vida, nós seremos árvores estéreis. Nós não produziremos frutos porque nós não queremos doar. E a nossa vida só é plenamente realizada à medida em que nós doamos, em que nós nos entregamos pelo bem do próximo. Como é bom fazer o bem para alguém. Como é bom saber que a nossa vida, ela alegra o dia de alguma pessoa. Ela pode ser sinal de salvação para as pessoas. Quantos de nós um dia fomos tocados pela vida do irmão? Quantos de nós um dia fomos levantados da nossa situação por conta de alguém que veio nos ajudar? Isso nos mostra, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos uns dos outros. O mandamento do amor é amar uns aos outros, como eu vos amei. Não é para amar a si somente, mas para nos amarmos como irmãos. Mas para que isso aconteça, para que nós consigamos, aprendamos a lição do amor, é preciso que nós estejamos ligados, unidos à videira que é o Cristo. Porque somente unidos a Ele, nós daremos bons frutos. Somente unidos a Cristo, a nossa vida terá sentido e a nossa vida será caminho de salvação para os nossos irmãos. Por isso então, no instante de silêncio, examinemos a nossa vida. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine e nos mostre o nosso egoísmo, o nosso individualismo, que muitas vezes nos faz nos fecharmos para Deus. E peçamos que Deus, na sua infinita misericórdia, nos toque com o seu amor e nos transforme. Ele tem o poder de vencer a nossa esterilidade. Ele tem o poder de fazer com que nós voltemos a dar frutos, porque Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte da salvação. Por isso então, queridos irmãos e irmãs, no instante de silêncio, peçamos ao Cristo, palavra de Deus, que Ele nos ajude a sermos sinais do seu amor aqui no mundo.